Quem é o maior causador do colapso climático é o capitalismo. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a Dona Rita e ela vai contar pra gente sobre a crise ambiental. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter muita coisa pra gente falar, por isso eu trouxe ele hoje pra gente assistir, mas antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bora lá! Boa tarde, eu sou Rita Volcante e diretamente dos estúdios da UNEB eu dou início ao primeiro Tempero Drag de 2025. Menina, seja muito bem-vinda, né? Vou começar com boa tarde. É importante eu dar boa tarde porque eu lanço o vídeo mais ou menos quando é meio-dia, né? Chega com uma educaçãozinha, né? Tem um cuspo, não é camisinha com cerol entrando sem avisar, né? Então, muito boas tardes. Vamos dar início aqui à nossa primeira transmissão do ano. Eu estava pensando sobre o que eu falava. E aí eu fiquei pensando assim, um desses temas. Eu poderia falar, por exemplo, que a Terceira Guerra Mundial já começou, né? Você está vendo o número de conflitos armados ao redor do planeta é o maior desde que a Segunda Guerra Mundial rolou. Aí eu falei, não. Imagina começar o ano falando isso pra tu. Aí falei, já sei, vou falar dos ataques neoliberais do governo Lula ao pobre, corte do BPC, fazer com que o salário mínimo não possa mais crescer de verdade, e as reformas dos ricos fica para quando o Congresso tiver a fim de falar, ou seja, nos fudemos outra vez, né? Aí falei, não, isso não é bom. Aí pensei o ataque especulativo do dólar. Que a gente chegou a ter o dólar a R$6 no Brasil. Então, tá tranquilo. Imagina, para quem compra comida, tá fácil, tá tranquilo, tá favorável. Falamos disso ontem, né? Aí falei, não posso começar o ano assim, com uma notícia dela. Aí pensei, eu vou fazer um vídeo, então, sobre a virada à extrema-direita da meta. Como, que surpresa, nas primeiras décadas do século XXI, o fascismo ressurge e os grandes capitalistas estão de novo de mãos dadas com os fascistas. Aí pensei, não é de bom agouro fazer isso no começo do ano, não é um bom presságio. Aí eu estava pensando, e se eu falasse sobre como os setores do agronegócio estão montando em cima de setores da educação para fazer com que os materiais didáticos no Brasil sejam favoráveis ao agronegócio. Mas, Dona Rita, qual o tema do vídeo? O tema é Feliz Ano Novo. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Feliz Ano Novo. Sinceramente, do útero para vocês, Feliz Ano Novo! Estourou aqui no meu ouvido, pelo amor de Deus. Bem-vindos ao fim do mundo. Ai, que delícia de tema para abrir o ano, molecada. Vamos lá, peguei meu roteiro aqui, já tomei meu clonazepam, meu diazepam, meu rivotril, meu rivotrex, meu clonazetol. Porque eu acredito que qualquer desempenho nocivo da nossa saúde mental é responsabilidade do indivíduo, não tem nada a ver com o que a gente está vendo, imagens de gás em tempo real sendo destruídas, a economia indo para o buraco, o fascismo gritando a plenos pulmões, o meio ambiente sendo... Não, é tudo um desequilíbrio cerebral que a gente pode corrigir com um remédio. Consulte seu médico. Inclusive esse vídeo ele é patrocinado por uma grande farmacêutica. Eu vou tentar começar assim, o escopo geral. Não existe ano novo pro planeta, né, bicha? É só essa pedra girando do meio do nada que a gente, pedaço de carne apodrecendo, mora, que deu mais uma voltinha. E aí, feliz ano novo. Não tem nada, né? É só a pedra girando. Então não tem um ano novo para crise climática. Aliás, com o maior negacionista climático da história presidindo o maior país destruidor do meio ambiente. E uma das primeiras medidas que ele fez foi exatamente sair do Acordo de Paris, que é um acordo que busca reduzir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa e que contribuem para a destruição da camada de ozônio. Nem 24 horas de governo ele fez isso já. Então não tem nada de novo. Mas se a gente pudesse imaginar, né, um ano novo,
vale que a gente começasse, por exemplo, com um relatório climático. O Instituto Copérnico lançou esse relatório nos informando 2024, segura porque vai doer. Foi o primeiro ano da história em que a gente teve a temperatura do planeta 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Lembra as nossas projeções? Nossas, assim, comunidade científica ocidental, que diziam que a gente, se não obedecesse o Acordo de Paris, que terminou que não foi obedecido, eu acho que é assim, é chocante. Se a gente não obedecesse o Acordo de Paris, a gente ultrapassaria lá para 2030. Então, meio que foi agora, em 24. Mas assim, tá tudo bem, continua trabalhando, tá tudo tranquilo, termina esse vídeo e volta a trabalhar. Inclusive tem uma entrevista muito boa do Luiz Marques pro Joio e o Tribo falando sobre, vou deixar aqui na descrição, pode ser novidade esse vídeo para você, e aí na descrição do vídeo tem toda a referência que eu ralei o preparando a pesquisa para fazer essa bosta desse roteiro para apresentar esse lixo desse vídeo para você. E se você me assistir enquanto você lava a louça, faz faxina em casa, para eu descobrir onde você mora e quebrar uma barra de ferro na sua nuca, é 2. Senta, pega papel e caneta e presta atenção nessa merda. Eu tô dando aula de graça para você fazer Revolução Brasileira. Parou o que tava fazendo. Já pega o papel e a caneta, senta aqui comigo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos assistir essa aula gratuita, né? Maravilhosa. Voltando. Então, passado isso, né, que a gente tem reeleito o maior negacionista climático do planeta para presidir o país que deveria liderar a transição energética do Ocidente, fale que eu te mostre uma imagem do McDonald's envolto em chamas. E assim, nem nos nossos sonhos mais selvagens a gente imaginava, né? E teve uma frase que circulou na internet, que a situação do capitalismo ela é tão hedionda que ela supera em anos-luz as nossas imaginações de distopia do fim do mundo. Ou seja, a gente ia imaginar que um McDonald's pegando fogo com ventos e tufões num cenário de destruição de uma cidade era a cena de abertura de um filme de fim de mundo. Terminou que é a cena de abertura de 2025, não tô dando ideia. Queima quem garau! Ih, tá com pau! A fulana é pra no pau! Outra coisa que circulou às redes era uma frase da galera dos estudos culturais de que a crise climática seria percebido como um evento de cultura através das telas nas nossas mãos. A crise climática seria culturalmente percebida como uma série de vídeos apocalípticos em lugares acontecendo cada vez mais perto de você, até que fosse você o celular gravando o evento apocalíptico. Bom, parece que mais uma vez os estudos de cultura davam com alguma razão, né? De forma mais flagrante, o que a gente está vendo acontecer é a derrubada de um dos principais mitos que sustentam a civilização ocidental. Qual é? De que do iluminismo para cá, nós somos civilizações guiadas, pautadas, projetadas, respaldadas pela ciência. Nós somos racionais, iluministas. E a crise climática nos revela que o único interesse que mantém a nossa sociedade operando é o do capital. Agora que a gente tem que escolher entre salvar o planeta ou salvar as economias, os cientistas estão sendo mandados calar a boca, eles são alarmistas e faz alguma coisa como 30 anos que a gente vem sendo sistematicamente avisado sobre a importância de fazer transição energética, mas como a Chevron vai acumular milhares de bilhares de dólares se a gente fizer isso? Tadinho, gente. Tadinho. Tadinha, que barra. Então, entre o planeta e a economia, salva-se a economia e foda-se a ciência. Nunca fomos iluministas. O Adorno e o Horkheimer sempre tiveram certos.
Eu acho que isso ficou muito evidente pra gente na época da pandemia, né? E os discursos negacionistas, eles ficaram cada vez mais frequentes entre as pessoas. É claro que aqui no Brasil a gente tem a situação de que estavam infeliz do Bolsonaro, que era um presidente gritando discurso negacionista durante a pandemia. Mas não é só por causa do Bolsonaro. Todo esse discurso negacionista que normalmente está ligado à direita e à extrema-direita ficou muito em alta durante a pandemia, né? E assim, quantas vezes a gente que é do lado mais progressista, né? Eu ainda não era da esquerda radical nessa época, ainda era só progressista na época da pandemia. Mas nessa época a gente tinha aquele discurso de tentar fazer as pessoas ficarem em casa, que tava todo mundo morrendo, e o Bolsonaro indo pra TV falando que, gente, é só uma gripezinha, não precisa parar de trabalhar, né? Então assim, a gente já viu essa situação, que sempre, em detrimento dos seres humanos e das vidas humanas, eles vão escolher a economia nesse sistema capitalista que a gente vive. Ponto 2. O caso a ser analisado. Nesse vídeo, eu vou tentar, a partir dos aspectos gerais, pegar um ponto que são os incêndios que estão destruindo Los Angeles, na Califórnia. Ai, que delícia, né? Porque é um bando de ricos se fuder. Pela primeira vez na história, a gente tem multimilhardário, ator e atriz de Hollywood, gente do Vale do Silício, que tem a casa em Malibu, perdendo tudo, se fuder. Primeira vez que não é racismo ambiental, desterrando lavadeira, cobrador de ônibus, é os milionários se fuder. Então eu tô achando ótimo, só que não posso falar isso no vídeo, né? Voltando. Mas, Dona Rita, eu não sei o que é Malibu, West Hollywood, Hollywood Hills. Porque você é pobre. Eu quero que você deixe aqui, agora, nos comentários, se você é pobre. Eu tinha 2 casas lá, agora eu perdi tudo. E a gente tem acontecendo uma série de incêndios muito tristes, que estão sendo devastadores, que tem muitas vidas sendo perdidas e coisas destruídas, e aí eu vou dedicar esse vídeo apenas para isso. Ou para outras coisas, você só vai saber assistindo até o final. Bora lá. Isso que a gente tá atravessando, então o fato de que a praia de Malibu, onde tinham mansões e casarões, não tem mais nada. Vou falar pra vocês onde é Malibu. Quem já viu Two and a Half Men, mais conhecido como 2 Homens e Meio, que passava no SBT. Sabe a casa do Charlie? É em Malibu. Malibu, ali na Califórnia. Aí, essa praia aqui, ó. Vamos ver. Tanã, pensa aqui, essa casa aqui, ó, mais amarronzada. Essa casa aqui, ó, é a casa do Charlie Sheen. Mais nada. A Rochelle vai pôr na tela um pedaço com vídeo enquanto eu tô falando. Os bairros mais chiques da indústria de cultura estadunidense foram arrasados em 3 dias de incêndio. Nos revelam uma coisa que para quem se debruça sobre isso já era explícito. Só que é importante aparecer como um dado passível de apreensão pela população geral, pela cultura como um todo. Engraçado a gente reparar também que quando é com o pobre fudido, ninguém faz esse alarme, né? Ninguém faz esse alarde todo. Agora, quando são os ricos se fudendo, meu Deus, é uma tragédia. Meu Deus, o mundo vai acabar. E é isso que a gente chama de racismo ambiental. É o de que não existe planeta B. O de que seremos todos refugiados climáticos em algum momento. Não há como sobreviver tendo algum dinheiro. Teve uma coisa muito curiosa que aconteceu, vou pôr na tela o tweet, de um multimilionário americano postando na rede se alguém sabia de um serviço de bombeiros particular, que ele pagaria o que fosse, que as casas ao redor da casa dele estavam pegando fogo. Te lembra a cena na qual, com o Titanic afundando, uma moça da classe dominante, sentada na primeira classe, pergunta se os botes salva-vidas serão preenchidos de acordo com o ranqueamento de classe? Esse episódio vai nos revelar que enquanto os bilionários estão construindo bunkers e hotéis espaciais, ou a gente se engaja como classe trabalhadora para reverter a destruição climática, ou esse ano começa nos revelando uma bela trajetória para a qual estamos todas indo. Tenta imaginar, meus anjos, que BC, sabe, nós vai descer
pra ABC. Pensa que Balneário Camboriú, onde tem as torres mais altas dos ricos, mais cafona, pegou fogo do dia pra noite. Eu fico muito triste com a notícia dela. E aí, o que aconteceu? Você tem um incêndio de proporções astronômicas, que só tomou tais proporções devido à mudança climática que a gente está atravessando e à ação humana que fez com que os incêndios tivessem a proporção do pior incêndio da história da Califórnia. E eu vou tentar, antes de ir para lá também, dizer o seguinte, para os dados, né, em si. Em comparativo ao que aconteceu com o Brasil no ano passado, o incêndio da Califórnia é nada. Eu estou deixando na tela, o Shelley vai pôr na tela, um comparativo das imagens da mancha de carbono dos incêndios brasileiros com a mancha de carbono dos incêndios da Califórnia. Tá vendo, né? Quando somos nós latinos fudidos, não tem a comoção que tem os ricos de Malibu pegando fogo. Você conseguiu ter dimensão, né? Então, tudo que você vai ouvir agora sobre o relato da Califórnia é um pedaço do que aconteceu no Brasil no ano passado. E, magicamente, o que aconteceu no Brasil no ano passado não fez tanta manchete ao redor do planeta como o que aconteceu na Califórnia vai fazer. Chegamos aos números do incêndio. A Rochelle vai com um vídeo na tela e eu vou tentar ir mostrando o vídeo para vocês enquanto eu estou lendo os números. No dia 7 de janeiro, que é o primeiro dia do incêndio, a área queimada foi equivalente a 11 quilômetros quadrados. No dia seguinte, 11 de janeiro, Ritinha se confundiu e quis dizer 8 de janeiro. Eram 60 quilômetros quadrados. Ai, dona Rita, não sei o que são 60 quilômetros. Macapá. A cidade de Macapá pegou fogo. Entende? Tá? E foi pouco perto do que aconteceu no Brasil ano passado. Vamos seguir. No dia 9 de janeiro, eram 76 quilômetros quadrados. No dia 10 de janeiro, 85 quilômetros quadrados. No dia 11 de janeiro, 91 quilômetros quadrados, e é quando eu encerro a pesquisa para apresentar o vídeo para você. Pode ser que quando o vídeo vá ao ar, o cenário seja ainda pior. De acordo com o IBGE, a gente tem 427 municípios no Brasil com uma área menor do que 100 quilômetros quadrados. Então, você precisa entender que é como se qualquer uma dessas quase 500 cidades brasileiras tivesse desaparecido pela queimada. Liechtenstein, que é um paizinho que fica entre a Suíça e a Áustria, tem uma dimensão parecida com a que esse incêndio dizimou. Então a gente está falando de um país do planeta que deixou de existir do dia para a noite por causa de ação humana que aumentou a potência do incêndio natural. E eu estou dizendo ação humana porque a gente já tem artigos publicados, inclusive um que foi publicado na Science, que faz a análise de como, de 2020 para cá, esses incêndios estão se proliferando, se alastrando 4 vezes mais rápido do que acontecia nos anos 80, por exemplo. A gente vai deixar o artigo recomendado para vocês lerem na descrição do vídeo. Bom, isso nos leva para o nosso ponto número 3, a ação humana. Bom, o termo, né, ação humana, ele é bastante amplo. Eu vou tentar, nesse ponto 3, te dar algumas notícias da ação humana. A primeira delas é no sentido de conter o fogo, né? Terminar com esse incêndio, conter esse incêndio, é uma ação humana. E aí a gente tem um fato que une o Brasil e os Estados Unidos. Se durante os incêndios no Brasil a gente tinha a maior parte das brigadas lutando contra o incêndio compostas por pessoas quilombola e pessoas indígenas, nos Estados Unidos, 30% de toda a força combatendo os incêndios são de pessoas do sistema prisional da Califórnia. Voluntários do programa. Voluntário, pô. Eu tô lá preso, que o sistema me prendeu que eu fiz algo. E aí,
o voluntário. É voluntário, vai lá. Voluntário, tu vai receber dinheiro pra tu ir. Então, não é tão voluntário assim, né? Cara, sério. E além disso, ainda tem redução de pena. Quem que não vai querer ir, gente? Quem que não vai querer ir, cara? Isso é surreal. Isso é distopia. Quando a gente fala que a gente vive numa distopia, é isso, cara. A gente já vive na distopia. As pessoas que estão presas estão tendo que trabalhar de bombeiro. Então, eu vou tentar agora dar um passo para dentro. Veja se você me entender. De cada 10 bombeiros lutando contra o fogo, 3 desses bombeiros são pessoas que estão presas na Califórnia. A Ruth Wilson Gilmore, né, uma grande marxista que trabalha com abolicionismo penal, que é a autora de California Gulag. Para você saber, Gulag era o termo que a gente usava no Ocidente para falar dos horrores da União Soviética. Então, durante o stalinismo, as pessoas eram presas e a sua mão de obra era super explorada nas prisões. Isso está acontecendo na Califórnia. Isso está acontecendo na Terra da Liberdade, né? no bastião da democracia. A Ruth trabalha isso neste livro específico. Voltando para os incêndios. De cada 10 combatentes, 3 são pessoas em situação de privação de liberdade, né? Então, pessoas em presídios. Não preciso te explicar que são homens negros. Não preciso te explicar que essas pessoas não tiveram o mesmo treinamento dos combatentes. E o que acontece? Segundo as notícias, elas estão 4 vezes mais propensas a lesões por causa do trabalho de conter o incêndio. 8 vezes mais propensas a desenvolverem doenças, por exemplo, respiratórias, na lida com incêndio, porque elas estão pior equipadas do que o sistema oficial de combate aos incêndios. Vale te contar que essas pessoas em situação de cárcere estão fazendo esse trabalho por $5 por dia. Gente, $5 por dia de trabalho. E há quem fuja do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, viu? Olha, é de cair os butiá do bolso, viu? Nos melhores cenários, são $10 dia. A gente está falando de uma nova faceta do trabalho escravo no século XXI. Para além das pessoas em situação de privação de liberdade, os Estados Unidos está sendo ajudado por combatentes do México e do Canadá, os 2 países que o Trump acabou de ofender na última coletiva de imprensa dele. A coletiva de Mar-a-Lago, que foi onde o Trump disse que anexaria o Canadá aos Estados Unidos como um novo estado e que o Golfo do México deveria se chamar o Golfo da América, que o som é muito melhor. Essa é a curiosidade dos Estados Unidos, né? Eles não querem saber de latinos no seu país, a não ser que o seu país esteja pegando fogo e a sua força de combate de incêndio não seja suficiente para combater o fogo, por causa de um corte neoliberal. País do capeta, esse lixo. É isso mesmo que você ouviu, tá? A prefeita de Los Angeles, que se chama Karen Bass, que é uma mulher negra do Partido Democrata. E aí, só para te explicar, Partido Democrata significa ela não come cocô no café da manhã. Ela é uma pessoa com quem você poderia ter uma conversa. Ela fez um corte no último ano de 17,5 milhões de dólares do Departamento de Combate de Incêndio. O principal setor afetado foi o setor de recrutamento, contratação de pessoal. Estão faltando pessoas para combater o incêndio. Ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes. Bem-vindos ao capitalismo. Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Esse dinheiro foi realocado para a Secretaria de Segurança, para que a polícia fosse mais eficiente em prender pessoas. Tá entendendo o funcionamento de uma indústria? Quanto mais pessoas pretas e pobres presas na Califórnia por serem pretas e pobres, mais mão de obra trabalhando, arriscando a própria vida por $5 ao dia você tem. Californian Gulag
o livro da Ruth, discorre sobre isso. Por que será que é de uma autora marxista e não de um liberal? Para além de conter o fogo, tem ação humana em fazer o fogo. A gente pode pensar como a ação humana está produzindo fogo em 4 ideias. A primeira delas são espécies invasoras. Eu disse lá no começo do vídeo, a flora da região, ela tem milênios de adaptação aos ventos de Santana, que são os ventos que espalham as chamas. Você tem inclusive espécies nativas que precisam do fogo para autorregeneração. O que acontece agora, no entanto, é que paisagistas decidiram plantar uma outra arvorezinha aqui e ali. É que novas espécies foram trazidas com a colonização. É que os povos originários que cuidavam da região foram dizimados. Sim. E aí o que você tem? Uma série de plantas que não é do lugar, empesteando o lugar de material orgânico, que se acumula no solo e que vira combustível green standing. O próximo ponto de ação humana para fazer o fogo é que o padrão da chuva foi alterado pela mudança climática na Califórnia. Então é importante que você saiba, a Califórnia é um estado seco, Los Angeles em especial, uma região seca, a cidade é seca. O período de chuva deles normalmente começa em outubro e vai até janeiro. Normalmente, de outubro a janeiro, você teria algo como 12 centímetros de chuva. Neste período, ou seja, de outubro de 2024 até janeiro agora de 2025, não choveu em Los Angeles. Vou dizer não um dia, não choveu em Los Angeles. Em compensação, no ano anterior, você teve inundação e chuva torrencial. Os cientistas climáticos, eles vão chamar isso do whiplash, né, da chicotada climática, que é como a gente percebe mais imediatamente que o jogo mudou, que a coisa mudou. Você tem um ano de inundação e enchente e você tem um ano no qual não choveu. Claro, né, o território mais seco ajuda a propagação do incêndio. O próximo ponto é a mudança no padrão dos ventos. Lembra que eu te falei agora há pouquinho dos ventos de Santana? Então eles são ventos históricos, documentados, a galera fala disso nas ciências climáticas, na geografia, tarará. E esses ventos passam por ali, são ventos velozes. No entanto, este ano, esses ventos tiveram a dimensão de furacão. Esses ventos, eles correram com a velocidade de 160 km por hora, porque o aquecimento climático e a ação humana estão alterando o padrão dos jet streams. O que é isso? Os rios de vento que existem no mundo e que regulam uma série de fenômenos climáticos. É por isso que aqui no Brasil a gente está tendo essas ondas de calor, inclusive, porque a gente alterou os ventos que vinham da Amazônia, que eram o que fazia controlar o clima aqui nas áreas mais quentes do Brasil e que não está tendo mais por conta do aquecimento global, por conta da ação humana, por conta do capitalismo, porque, gente, por mais que eu, você e toda a população passamos algum tipo de estrago ao meio ambiente, bastante inclusive, o maior estrago ao meio ambiente quem faz são as indústrias, quem faz são os capitalistas. A gente viu uma matéria que saiu essa semana passada, sobre os bilionários brasileiros já terem gastado a cota de gás carbônico toda do ano de 2025. Cota que a população vai demorar sei lá quantos anos para gastar. Então, a gente precisa dar nome aos bois. E quem é o maior causador do colapso climático é o capitalismo e os burgueses, e não nós meros mortais. Ou, nesse caso, desregula. O que você tem é a associação, então, de uma espécie de tufão, de uma espécie de tornado e de um incêndio. Chegou um momento em que o incêndio estava se alastrando a 5 campos de futebol por minuto. E os cientistas climáticos precisaram desenvolver uma nova unidade de medida porque eles não tinham registro para dimensionar o que estava acontecendo. O último ponto, né, de ação humana que colabora com a propagação do incêndio é o sitiamento urbano.
Então, lá em São Paulo, o lixão de onde eu vim, você teve um acordão da indústria imobiliária, né, dando as mãos para a Câmara de Vereadores em São Paulo. E aí, magicamente, um novo código de loteamento é aprovado na cidade. E, magicamente, esse novo código atende a todos os interesses das incorporadoras e construtoras de São Paulo. Uma coisa mais ou menos semelhante aconteceu em Los Angeles. E uma série de áreas que não deveriam ser populadas estão com empreendimentos de construção de casa para milionário lá. Essas casas utilizam paisagismo com espécies que não são nativas e a maioria dessas casas utiliza madeira como isolante térmico. Como a região tem alterações bruscas de temperatura, né? Muito calor de dia, muito frio à noite, a madeira é o isolante térmico chique que os ricos gostam de usar. Por um acaso, também é o que o fogo mais rápido se alastra em. E aí, moçada, a gente chega no ponto 4. Perspectivas entre interrogações de futuro. Com esse vídeo, eu estou tentando te dar alguma dimensão do que está acontecendo. Estou usando o caso estadunidense porque, devido ao fato de ser hegemônico, ele será muito retratado. Estou te mostrando similaridades com coisas que estão acontecendo no Brasil e te dizendo a dimensão no nosso país no ano passado foi pior. Uma coisa que é importante dizer é que a gente está tratando de um número de refugiados climáticos e assim o número de casas que teve de ser evacuada, as que não foram completamente destruídas, como você viu as imagens do vídeo, é na casa da dezena de milhar, da centena de milhar. Na última vez que eu vi os dados para preparar o vídeo. Só que a maioria dessas pessoas é milionária. Não é como se elas fossem ter dificuldade de encontrar outro lugar para se mudar. É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente já fez vídeo sobre isso, vai aparecer em algum lugar da tela. Quando a catástrofe, a hecatombe climática se abate sobre as classes mais prejudicadas, né? Sobre a classe trabalhadora. Nesse caso, a gente está vendo estratos da classe média e da classe dominante se fuder. Né? Agora, isso nos consola, eu espero que isso nos abra um olho, para que o nosso tempo de agir é agora ou não terá o que fazer. Ou o nosso cenário de mais otimismo vai ser torcer para a genética do Elon Musk ser boa e ele repovoar a Terra. É isso que você quer para você? Não é, né? Então será que não é hora de pegar em arma e matar? Não posso falar isso, né? Eu ia falar pegar em arma e matar. Imagina, que louca. Não sei de onde eu tiro essas ideias. Eu quero retomar o ponto de que não somos e nunca fomos uma civilização guiada pela ciência, né? De que a locomotiva da nossa civilização é o capital, neste momento histórico. Aqui no Brasil, a gente passou por tragédias ambientais, não importa quem esteja pilotando a locomotiva do capital no Brasil. A gente teve Belo Monte com a Dilma, a gente está debatendo ferrogrão, que vai destruir terras indígenas, que vai trazer um impacto inimaginável para transportar via transporte ferroviário os grãos que o agronegócio produz. É benéfico a todos. E a gente tem o atual ministro de Minas e Energia, esse rapaz, dizendo que o IBAMA vai trabalhar a favor do Ministério de Minas e Energia. Ele quis dizer de um jeito chique, né, que o IBAMA está a serviço da Petrobras. E, portanto, o IBAMA vai liberar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui. Poços perfurados agora começarão a produzir barris de petróleo daqui a 10, 20 e 30 anos. Quantos anos você imagina que neste curso de desenvolvimento nós temos? Os mais ricos do planeta, em 10 dias de janeiro, consumiram sua cota de carbono do ano. Aí o que eu falei, nem precisei botar a matéria, já tá aí. A partir de agora, todo o resto que eles estão produzindo é destruição planetária.
Os países mais responsáveis pela destruição planetária no que diz respeito à mudança climática são do norte global. Então, eles não estão mudando nada. E aí, como eles não mudam, não mudaremos também. Se eles podem continuar usando petróleo, perfuremos mais poços. Gente, tá pensando, será que eu devo? O mundo não tá nem mais em aquecimento global, tá em ebulição global. A gente tem 5 anos, minha parceira. Vai viver, faz vergonha por causa de macho? 5 anos e vai estar todo mundo pegando fogo. Não te parece genial como ideia para preservar a vida no planeta? E o que sobra para nós, fudidas camponesas? Organização e luta, né? Mas eu tô falando isso desde o primeiro vídeo dessa merda desse canal, então eu já não sei mais pra que eu venho aqui. Você sabe quanto tempo demora pra eu me maquiar? Bom, enfim, vou voltar. Eu vou tentar te dar como diretriz final do vídeo caminhos de luta e intelectuais que estão falando sobre isso para que você possa se instrumentalizar e mutar. O primeiro deles se chama Como Explodir um Gasoduto. Não tô dando ideia nem o autor. How to Blow Up a Pipeline, né? É um livro de 2021 do Andrea Malm. Ele é um sueco marxista, professor de ecologia na Universidade de Lund. Sobre o que ele fala no livro dele? Que a gente chegou num determinado momento que o ativismo climático sem um flanco radical não serve para nada. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. E aí ele faz uma análise histórica, movimento de luta das mulheres. Sem mulheres quebrando loja e pondo fogo em coisa, não ia ter conquistado nada. Movimento dos direitos civis para a população racializada nos Estados Unidos. Sem os Pantera Negra, não iam ter conseguido nada. É claro que a análise dele é mais sofisticada, né? Eu estou tentando resumir no vídeo. Ele vai dizer o seguinte: a ação do flanco radical faz com que a sociedade veja o flanco não radical como passível de crédito. Então imagina o seguinte, você tem ativistas climáticos falando, precisamos de uma transição energética. E as pessoas falando, Tá bom, Greta, senta lá. ai que lindinha essa adolescente lutando pelo clima. Desejo sucesso, obrigada. E agora você tem terroristas do movimento ambiental, que vão explodir prédios, destruir gasodutos e atacar a infraestrutura dos mega ricos. De repente, ouvir a Greta não parece tão mal assim, né? O próximo autor nos dá um sentido de futuros ancestrais, exatamente como os maiores intelectuais do Brasil, de povos originários, nos apontam. Talvez se tiver na boca de um marxista branco dos Estados Unidos, vocês escutem. E essa parte é uma alfinetada num camarada marxista que eu tenho das redes, que falou que eu estava caminhando para a pós-modernidade, porque eu estava citando intelectuais indígenas. Então, quem sabe com o argumento na boca de um velho branco que ele gosta de lamber as bolas, ele escuta, né? Então vamos lá, você tem um ativista climático e geólogo marxista nos Estados Unidos chamado Mike Davis. Tadinho já foi de arrasta para cima em 2022, estava com 76 anos de idade. Eu vou trabalhar aqui para encerrar 2 livros dele, um deles que eu quero ler um trecho é de uma entrevista com vocês. O primeiro livro é dos anos 90 e se chama A Cidade do Quartzo, né? The City of Quartz, que ele explica Los Angeles ao mesmo tempo como uma utopia e uma distopia. Utopia no sentido de ideias que circulavam ali, que seriam de progresso, de emancipação, de distribuição, de outra forma de vida, e distopia por exploração de recurso natural, destruição da natureza, desigualdade, etc, etc, etc. Mais detidamente, eu queria te dizer sobre o livro dele de 98 chamado Ecologia do Medo. O capítulo 3, Argumentos para que a gente deixe Malibu queimar. Página 141. O que ele vai nos dizer é mais ou menos o seguinte. A civilização que se assentou aqui em cima da destruição e do dizimamento de povos originários. A civilização que aqui se assentou acreditou que o que os povos originários produziam não era conhecimento e que eles não tinham nenhuma contribuição para os modos de vida dessa nova civilização. Ao dizimar os indígenas, a
colonização europeia produziu o caminho do seu enforcamento. Talvez então na boca do marxista branco estadunidense, alguém perceba o que o Krenak está apontando como um futuro ancestral. Agora, mais do que nunca, é a hora da gente compreender que os povos que têm a maior tecnologia de sobrevivência em harmonia com o cosmos são os povos que os europeus dizimaram. Numa entrevista para o The Guardian, um pouco antes de falecer, Mike Davis nos disse o seguinte: o que nos mantém de pé, em última análise, é a nossa capacidade de amar uns aos outros, de estabelecer laços de afetos uns com os outros. Eu não preciso te dizer isso, né? Ninguém protege aquilo que não gosta, ninguém defende aquilo que não ama. E a nossa recusa em abaixar a cabeça para aqueles que mandam e acreditam que suas palavras são vereditos finais, os todo-poderosos. É isso que as pessoas comuns têm que fazer: defender umas às outras, amarem umas às outras. É assim que a gente luta. Vou encerrar por aqui. Todo o material que eu utilizei está na descrição. Espero que você se organize politicamente, porque a nossa raiva sem um destino político organizado é um fogo que nos queima por dentro. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau. Mais um vídeo incrível da Dona Rita, mas eu queria falar algumas coisas sobre isso, né? É muito importante a Dona Rita trazer o Ailton Krenak nesse momento pra gente entender que toda essa opressão que a gente vive é por conta da colonização. Se o Brasil tá queimando hoje, é porque 500 anos atrás, um filho da puta saiu lá de Portugal e veio pra cá em busca de descobrir o Brasil e dizimou povos originários que sempre se manteram em harmonia com a terra, sem destruí-la, usufruindo dela, mas sem destruí-la. E quando esse projeto de mundo vem para o Brasil, toda a nossa realidade se baseia nesse projeto de mundo, que é um projeto de mundo destrutivo, que é um projeto de mundo onde uma pequeníssima parte da população mundial usufrui dos recursos naturais da terra de maneira desenfreada, como a gente viu, e quem se por conta das mudanças climáticas são as pessoas que trabalham e são as pessoas que sempre tentaram manter esse planeta um lugar bom pra gente. Então a gente precisa resgatar realmente esse sentimento que os povos originários tinham de respeito à natureza, de respeito mútuo entre as espécies. Eu vou indicar para vocês um outro livro que eu vou pegar aqui, peraí. O livro é esse aqui, ó, Enfrentando o Antropoceno, de Ian Angus. E ele é um chamado à ação eloquente, profundamente informativo, vindo das principais lideranças ecossocialistas. Então, gente, se a gente quer ter um futuro, se a gente quer que as próximas gerações tenham um futuro, assim como Rosa Luxemburgo já falava, que era socialismo ou barbárie, agora é ecossocialismo ou extinção, literalmente. E, né, terminando com Ailton Krenak, eu queria dizer, para quando você sentir o céu caindo sobre você e te apertando, para você empurrar ele para longe. Então, como a Rita falou, organiza esse ódio, porque só assim a gente consegue superar esse sistema, porque nós temos a maioria e quem está estragando esse planeta é uma minoria, e se a maioria se juntar para superar esse sistema que está destruindo o planeta, a gente consegue. Então, né, organize o seu ódio. E se você chegou até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se ou se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos